fazer uma das lives mais importantes que eu já fiz com vocês antes. Como elaborar o seu próprio cronograma de estudos. Eu vou explicar para vocês as técnicas mais avançadas utilizadas no mundo todo, como que vocês podem priorizar o que é de fato mais importante e como é possível estabelecer uma estratégia. A primeira técnica que eu quero explicar é a técnica do princípio de Pareto. Foi comprovada diversas vezes ao longo da história. Presta atenção. Tem um estudo de Harvard que mostra que 20% dos motoristas são responsáveis por 80% dos acidentes de trânsito. 20% da população, gente, dados comprovados, consome 80% da cerveja. 20% das suas ações é responsável por 80% dos seus resultados. Isso acontece também nas provas de concurso público. 20% da matéria do seu livro responde a 80% das questões de prova. Se você concentrar o seu estudo nesses 20%, você pode garantir 80% das questões. Um outro conceito é o conceito da curva do esquecimento. Você está me ouvindo falar agora, nesse momento, você está absorvendo 100% do que eu estou falando. Daqui a 20 minutos, você só reteve 58%. Você esqueceu quase 40% daqui a 20 minutos. Daqui a uma hora, você vai lembrar só de 44%. Ou seja, daqui a uma semana, o que você aprendeu hoje, você esqueceu 90%. Como memorizar a matéria? E agora eu quero falar com você sobre uma outra técnica. Técnica Pomodoro. Você criando espaços de tempo no qual você se concentra em uma só atividade e espaços para descanso, você se cansa menos. Durante 25 minutos, vai se concentrar em uma única tarefa. Depois você descansa 5 minutos. Esses 5 minutos, tenta fazer algo que não te gera nenhum esforço mental. Depois você volta, mais 25 minutos concentrado em uma única tarefa. Depois você vai ter mais 5 minutos de descanso. Volta de novo pro terceiro bloco. 25 minutos concentrado em uma tarefa, única tarefa, e depois você vai ter mais 5 minutos de descanso. Quarto bloco, 25 minutos, mais 5 minutos de descanso. Após 4 blocos de Pomodoro, você vai ter 15 a 20 minutos de descanso. Primeiro conceito, 80-20. Eu acredito que eu sou a única profissional no país que comprovou isso. Eu comprovo para vocês que 20% da matéria do seu livro responde a 80% das questões de prova. Passei, gente, os últimos 7 anos respondendo questões de prova. E eu vou mostrar para vocês como que eu comprovo isso, como que eu consigo comprovar isso a partir das questões que estão todas disponíveis para quem tem o material. O 20% da matéria que responde a 80% das questões são as partes em vermelho. Tenha estratégia, estude de uma forma mais poderosa, mais efetiva. Você passou aí um tempo assistindo videoaula, lendo o PDF e depois você vai fazer questão. Quando você vai fazer questão, a chance de você ter esquecido o que estava no PDF e na videoaula é muito grande. Porque eu falei com vocês que dentro de 24 horas você esquece 80% do que você estudou hoje. Você ficou um longo tempo estudando, errou questão, fica frustrado. Você percebeu que aquele conteúdo que o professor tornou tão simples, que no PDF está tão explicadinho, ele é cobrado com várias pegadinhas. Quando você erra, toda aquela motivação que você estava sentindo ao estudar a videoaula, ao entender o PDF, a motivação some. E o aluno fica com aquela sensação de que ele precisa estudar mais. Lê do engano. Quando ele estuda mais, ele repete esse ciclo. Eu quero que você organize o seu tempo de estudo da seguinte forma. Esse é o seu tempo. 60% do seu tempo, você vai resolver questão. 20% do seu tempo, você vai estudar. 20% você vai revisar, uma revisão estratégica que eu vou te ensinar hoje, que eu só mostro para os meus alunos. Analise se todas as questões de todas as disciplinas têm o mesmo peso. Se todas tiverem o mesmo peso da nota final, ok. Vamos dizer que eu tenho um edital que tem 12 questões de administrativo, 12 de constitucional, 10 de penal, 10 de civil, 8 de processo penal, 10 de informática, 10 de língua portuguesa, 10 de tributário, 8 de processo civil, 10 de tecnológico. São 100 questões. Considerando o tempo de estudo que você tem, administrativo tem que ocupar 12% do seu tempo. Vamos supor que você tenha 200 dias. 12% de 200, gente, são 24 dias, não é verdade? Então você aí vai analisar o número de horas que você tem, qual que é o tempo que você vai se comprometer para esse grande projeto. Eu tenho 24 dias só para estudar administrativo, 5 horas por dia. 5 vezes 24, 120 horas para estudar administrativo.
Eu tenho 120 horas para estudar administrativo. E vocês que têm a fórmula de aprovação, vocês têm o peso de cada matéria, considerando cada banca. A professora calculou número de páginas necessárias para ler com base na fórmula de aprovação e grau de incidência na matéria nas provas de concurso. O grau de importância de noções gerais é o grau 1, princípios 1 também, organização administrativa 2, poderes 2. Isso aqui é com base no grau de incidência, gente, é um cálculo matemático. Intervenção do Estado 2, controle 2, agentes públicos 3. Esse é o somatório, considerando o quê? O grau de importância dessas matérias. A gente fez uma média ponderada, considerando o número de páginas, ou seja, o tempo necessário para você estudar e esgotar aquele material, e o grau de incidência daquele tópico, daquele capítulo, considerando as principais bancas de concurso público. Agora, na plataforma, se você é um aluno que vai prestar um concurso da banca CESP, tem lá um estudo da CESP. Se você vai prestar um concurso da banca ESAF, tem um estudo da ESAF. Eu vou pegar 120 horas que eu tenho para estudar administrativo e dividir por 25. Vamos arredondar aqui, gente, colocar 5. Ou seja, quando eu tenho a unidade 1, noções gerais, eu vou estudar em 5 horas. Princípios, em 5 horas também. Poderes administrativos é a unidade 2, eu vou estudar em 10 horas. Uma pessoa que tenha 200 dias para esgotar um edital, para estudar um edital que tem 10 matérias, são 12 questões de administrativo. Então, 12% do tempo desses 200 dias, 24 dias, ele vai estudar administrativo, correto? Nesses 24 dias, a pessoa tem 5 horas de estudo por dia. Então, no total, ele tem 120 horas para estudar administrativo. Como que ele vai distribuir essas 120 horas? Com base nesse grau de incidência, no número de páginas da matéria que a gente fez essa média ponderada. Com base nisso, ele vai definir quantas horas ele vai gastar para cada disciplina. Que o meu material, por exemplo, ele tem 300 páginas, que responde a qualquer matéria dos últimos 8 anos. Como que você vai preencher o seu cronograma? Anota o que você estudou na segunda. Então, você só vai preencher o seu calendário depois que você concluiu aquele estudo. Que a próxima segunda-feira vai ser para revisão. Você vai revisar a matéria que você estudou nessa primeira semana. Na terça, matéria nova. Na quarta, matéria nova. Na quinta, matéria nova. Na sexta, matéria nova. No sábado, matéria nova. Na segunda-feira, de novo, revisão. Mas agora é uma revisão do que você estudou na primeira e na segunda semana. Na terça, matéria nova, matéria nova, matéria nova, matéria nova, matéria nova. Na segunda, você revisa de novo. Revisa a matéria da primeira, da segunda e da terceira. A segunda-feira não é mais suficiente para você revisar. Tem muita matéria concentrada aqui. Então você vai pegar a segunda e a terça para revisar. E vai fazendo assim sucessivamente. Vai chegar um momento em que você vai só revisar, porque você já vai ter esgotado grande parte da matéria. Você já estudou aquele assunto? Não estudei aquele assunto. Aí você vai estudar, né, gente? Pessoal, se você nunca viu a matéria, é importante você assistir uma videoaula. Na medida em que o professor está falando, você vai começar a anotar. O seu resumo é um resumo de palavra-chave. E você, no dia número 1, você vai resolver questões de prova. 60% do seu tempo são de questões. Se você tem 5 horas para estudar por dia, quer dizer que 3 horas e meia é para você resolver questões de prova. Quando você resolve questão, você tem que complementar o seu resumo. Seu resumo tem que ser um resumo das questões. Isso sim é um resumo. Vamos pegar aqui noções gerais de direito administrativo. As palavras que estão em negrito são as palavras-chave. Você vai no seu resumo e você vai anotar as palavras-chave. Você vai chegar na plataforma da fórmula da aprovação. Aqui você tem acesso ao livro digital, esse mesmo livro que está aqui. Você vai chegar aqui e vai ver essa primeira frase que a gente acabou de ler. Essa frase está em verde, ela responde até 100 questões de prova. Considere a definição do direito administrativo, banca CAF. É o conjunto dos princípios jurídicos de direito público que tratam da administração pública, suas entidades, órgãos e agentes públicos. Tá certinho. Isso foi basicamente o que a gente acabou de ler naquele conceito. Tem as minhas videoaulas completas. Videoaula resumida, estratégica. Lê uma frase, já resolve a questão de prova. Você vai aplicar o conhecimento na hora. Você vai direcionar o seu estudo. Você vai compreender como que aquela banca cobra aquela matéria. Se você achar uma questão que não seja respondida pelo meu manual, a gente devolve todo o dinheiro investido. Estudando assim, você fica mais tempo respondendo questão de prova, porque eu quero tornar o quê? O mais fácil possível. O seu resumo é um resumo das questões de prova. Você tem acesso ao quadro resumo, você tem acesso às frases poderosas. Esse é o material que você vai revisar na segunda-feira. Você vai revisar na segunda-feira o seu resumo, construído com base nas questões, quadro resumo que tem no final de cada capítulo, as frases poderosas e também as flashcards. Todo mundo consegue adquirir um manual que vem com as videoaulas, vem as questões de prova, vem todo esse planejamento. Um beijo pra